Olá, meus amigos, Ney Moura aqui mais uma vez. Está começando mais um podcast, Pode Dando o que Falar. E hoje nós temos um convidado muito especial, empresário aqui da nossa cidade. Ele é cantor, ele vai falar um pouquinho da vida dele, da trajetória dele, das músicas dele e do trabalho dele. Então você que é cantor, você que é um empreendedor, quer trabalhar em vários tipos de ramo, mas quer uma ideia de uma pessoa que é vivida, experiente, não perca esse podcast. Eu tô falando dele, nosso amigo Tony. Tudo bom, Tony? E aí? Estamos começando aqui com um grande empresário de Nova Friburgo. Ele é do ramo... A gente chama de auto center, né? Mas Sim. Na verdade é um ramo muito grande em relação a carros, né? A gente trabalha com tudo que você pensar em relação a carros, pneus, amortecedores e tal. E a gente denomina isso como auto center, né? É uma oficina melhorada, vamos falar assim. Tudo que a pessoa precisa tem lá. É isso aí? Isso aí. Então, Tony, a gente vai começar. Primeiro, as pessoas querem saber. É Tony Ferraz, correto? Tony Ferraz. Esse é o nome de trabalho como cantor gospel ou de empresário? Como cantor, eu adotei esse nome depois de um tempo que a gente já tinha de estrada. E ficou. E até hoje, assim, se você procurar pelo Cremilton Ferraz, ninguém vai achar. Só os mais antigos que vão lembrar disso aí. Seu nome então é Cremilton Ferraz? Cremilton Pereira Ferraz. Porém, Nossa, o Tony Ferraz foi fabricado para a nossa parte musical. Então, assim, quando a gente começou uma carreira, eu comecei como Cremilton, né? Primeiro disco. Depois veio os outros discos até se tornar Tony Ferraz, com uma parceria que eu fiz com o Léo. A gente virou Tony e Léo. Aí ficou Tony Ferraz e estamos aí até hoje. É igual o Zezé Camargo Luciano, né? Sim. O Mirosmar, o Clodão Zezé. Exato. E Camargo, né? Pegou na música e ficou. Isso aí. E o Tony Ferraz hoje tem quantos anos? Né? Tony Ferraz está com 52 anos. 52 anos e graças a Deus por isso, né? São 52 anos de luta, né? Porque o meu nascimento já foi meio complicado. Sim, a gente passou um momento. Minha mãe e meus pais, né, passaram um momento muito difícil comigo. Porém, né, Deus sempre tem um plano pra gente. Com e certeza. O plano dele sempre vai prevalecer, né? Então você é um lutador desde criança, né? Desde criança, desde o ventre da minha mãe. A gente pode dizer que é um vencedor desde criança. Sim. Porque a pessoa brigar já no nascimento e tá com 52 anos hoje, né? Passar por o que eu passei. Não... A gente vai contar um pouquinho sobre isso aqui no nosso podcast. Não podemos deixar de agradecer nossos patrocinadores aqui do nosso programa, que é o escritório do Chopp, nosso amigo Anderson, ali na Fernando Bisotto, antigo Bar do Chuchu. Tá? Nós temos aqui o nosso amigo Juran Santos, do projeto Aventura Animal. Grande amigo. Grande projeto que ele tem aqui em Nova Friburgo. Também nós temos o patrocínio do nosso amigo Bruninho Barcelos, é uma criança especial de Nova Friburgo, ganhando várias medalhas no Brasil, tá? Para Nova Friburgo. Temos aqui também a logo do nosso amigo Tony Ferraz, que é Isso aí, o Auto Center Pneu Magliano. Isso aí, Pneu Magliano, está aqui fortalecendo o nosso podcast. Temos também o Estúdio de Beleza Daniele Almeida, que fica ali no Mezaninos, no 5º andar, tá? O Daniele Almeida. E também o nosso aplicativo Vem Com a Gente, o aplicativo de mobilidade urbana, melhor do que muitos que estão por aí, tá bom? E fora os outros vão passar, mas a gente vai voltar, depois a gente fala mais sobre nossos patrocinadores. Mas, Tony, vamos lá. Você começou primeiro com a música ou com o trabalho? Fala pra gente. Então, isso aí foi uma coisa ligando a outra. O que acontece? Você vai trabalhar porque você necessidade Todo mundo precisa do trabalhar. trabalho, né? E eu conheci... A música já nasceu dentro de mim porque a minha família é toda musical. Pra você ter uma ideia, eu tenho... Da parte da minha mãe, eu tenho pernambucanos, que é a pessoa que ama música, e tenho meu pai, que é nascido em Italcara,
que também gosta muito de música, mais do sertanejo. Mas então, tem uma assim, diferença aí, né, Tony? Pernambuco sim, e Itaocara. Itaocara, eles se conheceram no Rio de Janeiro e tal, né? E começaram a namorar, casaram e eu, né, nasci também dessa união, desse casamento lá no Rio de Janeiro. Sim. Porém, assim, você vai crescendo, escutando todos os gostos musicais. Apesar do meu pai e da minha mãe não serem evangélicos, né? Mas são tementes, muito tementes a Deus, e a alegria do meu pai e da minha mãe é que eu estou, né, caminhando com Jesus. Então, assim, o meu sonho é fazer com que meu pai e minha mãe venham aceitar Jesus, seja no tempo certo, né? Porque tudo tem um tempo para Deus. E nessa união, eu nasci e acabei indo para o sítio do meu avô. Como meu pai ficou desempregado, uma situação muito complicada, fomos para o sítio do meu avô em Itaocara. Dali eu comecei a ter contato com a música sertaneja em si, né? Sertaneja mesmo. Sertaneja raiz. Não é esse sertanejo que você vê hoje, é aquele sertanejo raiz, sim. Né? Que a gente escutava no radinho, no cantinho da parede, época, aquela, né, coisa assim, entendeu? E dali eu comecei a ter gosto pela música, né? E meu pai tinha muitos amigos também, sanfoneiros. Tudo da música raiz. Então, assim, quando juntavam eles ali... Era modão. Era de eles. Então, assim, você cresce naquele ambiente. Depois eu cresci, vim para cá, em Nova Friburgo, e fui morar na casa dos meus tios. Fui morar de favor, né? E para arrumar um emprego e ajudar em casa. Graças a Deus eu consegui arrumar um emprego, mas assim, o que eu ganhava era muito pouco. Você já era da igreja naquela época? Não era. E eu sempre falo isso pro pessoal. Você que não conhece a Cristo, eu falo que você está perdendo o seu tempo, um tempo maravilhoso. Um tempo que você tem quando você é jovem, você tem muita energia. E essa energia, se você colocar na obra de Deus, para você, para o seu crescimento, você vai ver como que você vai andar muito longe, você vai chegar muito longe. Então, infelizmente, eu não conhecia Cristo. Mas o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar numa tornearia, a antiga tornearia Daniele. Trabalhei lá durante 5 anos. Depois entrei na De Pascoal. Aí que eu aprendi, né, realmente a trabalhar, né? Cheguei lá como mecânico. Os mecânicos trabalham com a parte de montagem. Fui para vendedor, depois fui chefe de serviço, depois fui chefe de serviço da regional. Então não foi só um aninho? Não, foram 12 anos. Nossa! 12 anos de trabalho, 12 anos ali aprendendo. E o bom disso é que você pensa que não, mas você assume para você uma carga boa, sabe? Uma experiência muito boa que vai te levar mais para frente. Você não entende o porquê daquele momento, mas você vai entender lá na frente. E dentro da De Pascoal, eu já estava casado. Minha filha tinha, tipo assim, mais ou menos uns 3 a 4 anos. Eu conheci a Cristo através da antiga igreja Batista Betel, que hoje existe aqui no bairro de Olaria, né? Meu amigo pastor Samuel, um grande abraço para ele. Esse pastor Samuel é um amigão mesmo. E eu conheci a igreja Batista Betel através da minha esposa, né? E dali eu fiquei. Só que a música, ela sempre foi uma coisa assim, eu cantava, mas o que eu fazia... Mas você já começou quando chegou na igreja a cantar? Não. Eu só cantei depois que eu me batizei. Apesar de que ainda levou um tempo, né, para que eu realmente me convertesse. Sim. Eu ia aos cultos, eu via os cultos, ou eu ia, às vezes, no começo na igreja, ficava, às vezes, do lado de fora, esperava minha esposa terminar o culto para levá-la para casa.
mas ali tinha um povo muito bom que me recebia de braços abertos. E é esse tipo de coisa que tem que acontecer dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa vai, ela está num ambiente que ela não está acostumada, ela está acostumada com um ambiente totalmente diferente. Onde ela vai num bar, vai num outro lugar, onde ela senta, vai beber, ou vai fumar, vai fazer essas coisas todas. Então, quando uma pessoa chega dentro da igreja, abrace. Um acolhimento, né? Puxa para o seu lado. Dá Pô, aquela vem atenção, sentar né? aqui. Então, eu sempre era abordado desse jeito, com muito carinho, com muito amor. Entra, vem aqui, senta com a gente, assiste o culto, entendeu? Mas eu nunca tinha ido. Até que um dia eu falei, não, hoje eu vou até em cima hoje no eu salão vou atravessar. E vou atravessar. Vou atravessar essa Macedônia e vou lá ver o que é isso. Quando eu sentei no banco, a minha esposa estava sentada, minha filha do lado, minha filha pequenininha, e eu sentei ao lado da minha esposa. Minha filha não percebeu. Quando ela me viu, ela falou, papai. A minha esposa estava de cabeça baixa orando, e eu estava do lado dela. Eu senti. A minha esposa começou a chorar, a minha filha veio e me abraçou. E dali então, eu ainda não me converti. Eu não aceitei Jesus, melhor dizendo, eu não aceitei Jesus naquele momento. Fui para casa, passei aquela semana, e na outra semana eu não precisou ninguém me chamar. Eu entrei direto e fui, sentei. Quando o pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus. Até então, o que eu fazia? Eu ia para um bar de um amigo, e ele gostava muito de tocar um violão, e a gente trocava violão e ficava cantando. E ia juntando gente, e a gente ficava ali cantando. E cantando música sertaneja, né? Que era o que eu sei cantar, é só o sertanejo. Apesar de saber cantar mais músicas, mas o que me identifica, né? E naquele momento ele juntava aquelas pessoas e tal, mas a alma sempre estava vazia. Sempre tinha um vazio. Aí, quando eu fui para a Igreja Batista Betel, eu me batizei, mas até então não falei nada com o pastor. Sendo que um dia eu falei com ele, pastor, eu tinha uma vontade de cantar uma música, e naquela época, Marco Antônio, né? Tinha gravado aquela música Toma os Pedaços. Você lembra do louvor? Toma os pedaços sim. no meu ser. Aí eu falei, eu amei essa música. Aí falei, eu posso cantar, pastor? Eu posso louvar? Aí ele falou, por que não? Claro, né? Então vamos fazer o seguinte, domingo você traz uma canção. Chamei um amigo meu chamado Jonas, Jonas Bessó. Um abraço, Jonas, se você estiver vendo esse podcast, sabe que eu amo você, porque tudo começou com você também. Olha que bacana. E o Jonas falou, não, rapaz, eu faço a segunda para você e a gente canta junto. Falei, então tá bom, tá fechado. Vamos embora. Cantamos aquele dia. O Jonas já era da igreja? O Jonas era dessa igreja. Quando nós acabamos de cantar, a igreja recebeu, sabe? E eu creio que Cristo também recebeu. E o pastor ficou surpreso, porque ele nunca tinha ouvido me nunca te ouviu, cantar. Né? Ele ficou surpreso. Aí ele falou, olha, domingo que vem eu quero você com 2 hinos aqui. E nós ficávamos cantando toda sexta-feira e todo domingo. Toda sexta-feira e todo domingo. A gente cantava, então a gente começou vários repertórios, Canarinhos de Cristo, e começamos. E aquilo foi entrando no meu coração. Até que um dia houve a oportunidade, um irmão da nossa igreja, o irmão Rubinho, também um grande abraço para o meu irmão Rubinho. Rubinho, eu falei com ele, Rubinho, eu vou gravar um disco. O Adriano e o Nilson, que eram produtores, me ouviu cantar e falou, você não quer gravar um CD com a gente, não? Eu falei, poxa, meu sonho, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para gravar um CD. Eu trabalhava nessa época na De Pascoal, mas ainda assim, naquela época eu ainda trabalhava no pátio. Então eu recebia pouco, não ganhava muito, apesar de ter um salário bom, né? De Pascoal sempre pagou um salário bom. Aí eu falei, eu não tenho condições, mas quem sabe, né? Aí
quando eu comentando com o Rubinho, e o Rubinho é um amigo meu, empresário, mas eu não comentei por nada, ele foi e falou assim, eu sei quem eu posso te ajudar nisso aí, rapaz. Falei, então tá bom, se você pode me ajudar, mas aí morreu o assunto. Depois de um tempo, de uns 4 meses depois, mais ou menos 4, 5 meses depois, ele veio até mim e falou assim, olha, você vai procurar o Adriano e o Nilson no estúdio deles para você gravar. Porque o Rubinho tinha presenteado o Adriano e o Nilson com uma mesa de som, de estúdio. Uhum. Aí ele falou assim, o Rubinho, não sei nem como te pagar. Ele falou, não sei como você pode me pagar. Você vai gravar. Abençoar um amigo. Aí, quando eu cheguei lá, eu não entendia nada. E um menino ainda com 23 anos, 24 anos, acho que é 24 anos, eu tava. E a gente foi fazer o primeiro trabalho. Então, eu compus umas músicas, e depois peguei umas com os amigos. Nós fizemos um CD muito bom. Foi o primeiro disco que eu fiz. E qual foi o nome desse disco, você lembra? Vou lembrar. Sei que, assim... Você lembra quantas canções tiveram nesse CD? São 10 canções. 10 canções. 10 canções. Uma minha, Pássaro Ferido, que foi por misericórdia de Deus, foi a música que eu mais tive assim... Então você também é compositor. Sim. Aí essa música puxou o disco também, né? E a Viva Tua Obra, que era do Adriano, e tinha umas outras canções. Teve várias também. participações no CD. Isso. E assim... Pegando o seu gancho... O primeiro CD, para mim, foi ótimo. Pegando o seu gancho, voltando um pouquinho a sua história, que eu achei muito bacana, você falou. Você falou que você ia na igreja e você não conseguia passar. Tipo assim, não conseguia entrar. Eu tô indo na igreja para agradar minha esposa e minha filha. Sim, só justamente. isso. Você sabia que o que você falou, tem muita gente passando por isso? Tem muita gente que vai na igreja só para agradar alguma pessoa e não quer aquele compromisso. E foi exatamente o que estava acontecendo com você. Sim. Você ia na igreja, tentava se apegar, não conseguia ver alguma coisa que poderia te chamar a atenção, mas até uma hora que Deus mostrou para você, epa. Quando você é tocado, quando a Bíblia diz pra gente que não é por força nem violência, entende-se que quando o Espírito Santo te toca, quando o Espírito Santo realmente te envolve, o seu coração se quebra, ele se abre, ele se coloca à disposição para ele trabalhar. Então, é nesse caso que Deus trabalha. Ele foi quebrando, pega-se um coração de pedra, né? Como as pessoas falam, um coração de pedra. Só que Deus vai lá, vai quebrando. Ele não quebra de uma vez, tá? Ele vai quebrando aos poucos. Vai lapidando, né? Ele vai lapidando, ele vai fazendo do jeito que ele quer. Daqui a pouco você realmente abre o seu coração e deixa Deus entrar e fazer. O Espírito Santo te convence do seu pecado. O Espírito Santo é que nos convence do nosso pecado. Então, me convenceu que eu deveria mudar de vida, ser outra pessoa. Então, ali foi um processo, até o batismo foi difícil, tá? Foi difícil, porque por mais que você queira estar na presença de Deus, o mundo tenta te resgatar para ele. Claro, é uma briga espiritual. É uma luta espiritual muito grande. Porém, eu tive um suporte muito grande. O meu pastor, na época, me ajudou demais. Te acolheu, me aconselhando. E a minha esposa em oração. Por isso que, às vezes, assim, as pessoas falam: a minha esposa está na igreja, que você, principalmente você que não conhece a Cristo, deixa a sua esposa aí. Porque através dela já está sendo lançado dentro do seu lar as bênçãos de Deus.
Então, assim, as pessoas não entendem isso. Então, eu deixei ela trabalhar e através das orações dela eu fui também. E nas orações dela, ela me blindava. Sim. Depois que a gente começa a conversar e ela começa a falar, ela começava a falar, falava, não, eu tô sempre orando por você. E quando ela chorou, você falou que chegou perto dela, ela chorou, que ela ouviu a sua filha falar papai, ela não chorou, ela chorou de gratidão a Deus, porque todas as orações que ela fez... Sim, ela e ela mesmo falou comigo depois e falou assim, olha, eu tava orando por você, eu queria tanto, eu sonhei tanto com esse momento que Deus me presenteou. Olha só O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu vi uma frase de Billy Graham que dizia assim, se Ana não tivesse chorado, Samuel não nascia. Então, existem milagres que você vai ter que se derramar para acontecer. Ana chorou de aflição e o milagre aconteceu. Sim, ela vai ter aflição. Ela chorou por aflição. Sim. Depois ela chorou por um milagre que era Samuel. Samuel nasceu. Um dos maiores, né? Profetas. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Nem sempre vai ser fácil, mas a gente precisa perseverar. Então, assim, se você não perseverar em oração, se você entregar por acaso, que as obras de Deus não saem nada por acaso. Sim. Sai através de oração. Exatamente. Eu acredito que tudo que Deus nos responde, Ele responde através da oração. Né? Deus prepara todas as coisas para a gente através da oração. Eu carrego comigo, Tony, o seguinte. Quando nós queremos falar com Deus, nós dobramos o joelho e falamos com Ele. Sim. Essa é a forma de a gente falar com Ele. Sim. Agora, quando Deus quer falar com a gente senta, pega a Bíblia e lê. A palavra então, vai falar com você. Não tem melhor ferramenta para abastecer nossa fé e a gente se comunicar com o Altíssimo dessa forma. Não tem melhor ferramenta. As pessoas esperam... muitas pessoas correm atrás de Deus através de revelações. E a melhor revelação é a palavra. Exato. Eu vou em tal lugar porque ali tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus que vai falar comigo. Não estou dizendo que não fale. Até porque Deus usa quem Ele quiser e a hora que Ele quiser. Ele vai usar... Ele usou uma mula, não foi? Então, e Ele vai usar essas pessoas, com certeza, para falar com você. Com certeza. Porém, você não precisa ir muito longe. Você é só abrir a sua Bíblia que Deus vai falar com você. Sim. Porque a palavra é a melhor e a maior revelação de Deus. É a palavra. São as palavras do próprio, né? Sim. Então a gente tem essa... A gente hoje conhece, mas antigamente não. Mas eu creio muito que a minha vida, ela teve muitos altos e baixos, sabe? E momentos muito difíceis mesmo, momentos muito difíceis. Porém, eu sempre pedi a Deus para que eu continuasse sempre a cantar. O que te manteve firme foi a fé. A música, cara, não tem igual, mano. O louvor, ele faz pelo menos dentro de mim, ele age dentro de mim como um renovo. Ele age, toda vez que eu gravo uma música nova, uma canção, e assim, eu não gravo qualquer canção. As pessoas veem, grava essa música minha. Eu não consigo se a música não me tocar. Ela tem que tocar em mim. Tem que ser espiritual, né? Eu tenho que sentir ela como se ela me preenchesse. Aí sim, aí eu consigo gravar. Tem músicas na minha vida que até hoje realmente... Eu ao cantar, me remete tudo do passado, músicas que eu gravei e outras que a gente vê as pessoas gravando que a gente vai cantar, igual esses dias eu estava vendo lá você tocando lá, hein? Falei, caramba, Ney tem talento, cara. Vocês estão enganados com o cara, hein? Muito bom mesmo. Então, assim,
É uma música que a gente canta lá na igreja. Quando eu vi você, eu falei, cara, que gostoso. Um amigo cantando e tocando aquela música, louvando, e a gente sentindo a presença de Deus. Isso é bom demais, cara. Então, assim, eu acho que na minha vida, hoje eu sou um homem realizado, sabe? Financeiramente, tem muita coisa ainda. Você, ao longo desse tempo, foram quantos CDs? E qual foi o CD que mais te marcou? Olha, foram 9. 9 discos gravados até hoje. O que me marcou foi Por Esse Amor. Por Esse Amor. Por Esse Amor. Foi gravado no Juran, foi gravado no Matheus Santos, né? Numa época que ninguém mais... Começou como Cremilton, né? Depois veio Cremilton e Leandro. Nós gravamos 2 discos como Cremilton e Leandro. Inclusive, nós gravamos também com Juran Santos. Sim. Na época, gravamos um disco. Era o Adriano e o Juran Santos. Só que as pessoas, assim, são discos que as pessoas não deram tanto valor. Mas esse disco tinha uma música marcante que era Madrugada Fria, né? Não, aí no Por Esse Amor. Né? Por Esse Amor. Por Esse Amor. Nesse disco Por Esse Amor que nós fizemos com o Matheus Santos, aí foi aonde virou a chave para Tony e Léo. Então, as pessoas já conheciam a gente. A gente cantava em todas as igrejas. Porém, a gente não tinha uma... Como que eu vou te dizer? A gente não era valorizado. Valorizado, assim, como que eu vou te falar? Não é valorizado em termos financeiros, não, sabe? Como presença. Tipo assim, tá vindo ali um cantor. Tá vindo um cantor. A dupla tá vindo. Aí tá vindo Daniel e Samuel. O cara falou, Daniel e Samuel vai lá cantar. Então, assim, entendeu? Então, o que nós pegamos? Nós gravamos essa música e jogamos nos estúdios. Nas rádios, perdão. Nas rádios. Sim. Então, tinha uma rádio em Conselheiro, que eu não lembro mais. Essa música Madrugada Fria que vocês jogaram? Nós pegamos essa música. Essa música, ela... Quando nós acabamos de gravar, o Matheus falou, caramba, essa música ficou linda, cara. Entendeu? Aí nós pegamos essa música e jogamos nas rádios. Jogamos em Juiz de Fora, São Paulo. Espalhou, né? Espalhamos. Minas Gerais, São Paulo, aqui em Friburgo. Aí lançamos também Bauru, em Bauru também, São Paulo. São Paulo capital, São Paulo, Bauru. E começamos a ver. A música tocava direto em todas as rádios. Porque assim, a gente não estava lá em São Paulo, por exemplo. Mas tinha amigos lá. Falou, a música de vocês está tocando direto, cara. Então ali nós viramos a chave para Tony e Léo. Ninguém conhecia Tony e Léo. Conhecia a música. Mas não sabia quem era Tony e Léo. Quando a gente chegou, porque o disco não estava pronto, o CD não estava pronto. Não, tinha ido para a fábrica para fabricar e para chegar para a gente. Então, até chegar para fabricar, para voltar tem um pra processo, gente, né? Nossa, demora. Um processo demorado. E a gente não podia se expor. Ele falou, não, vocês não vão se expor agora, nem em Friburgo. Então o cara falava, Tony e Léo, Madrugada Fria, trocava direto. Direto. E pedindo. E quem era Tony e Léo? Ninguém sabia. Só sabiam que tinha aquela voz ali. Conhecia a voz. Mas quem era? Quando chegou o disco, a gente começou a sair nas igrejas. Quando a gente começou a cantar e começamos a cantar Madrugada Fria, o pessoal, Tony e Léo. Mas era Cremilton e Leandro. Sim. Isso deu um nó. Aí a gente fala, vocês mudaram o nome. Mudamos que agora a gente está por esse estúdio, né? Na verdade, o Matheus gravou a gente. Sim. Fez uma parceria com a gente, apostou na gente e nós saímos vendendo disco. A gente vendeu muito disco. Muito disco. Espírito Santo, nós colocamos o Espírito Santo também. Espírito Santo a gente saía, ficava 10, 15 dias fora de casa, só cantando. E foram quantos discos gravados, Tony? Tony e Léo foram 2 discos. Nesse decorrer dos seus anos de... Foram 9 no total, né? 9. Foram 2 com Tony e Léo, foram 1 sozinho, 2 Tony e Léo, Cremilton e Leandro, depois Tony e Léo, depois veio eu solo
e mais uns 5 aí solo. E, inclusive, um dos que eu mais vendi foi Lembranças, né? Só músicas antigas. Antes de a gente começar o podcast, a gente estava conversando aqui no off, né? Uhum. E eu falei com você que eu lembrei de você. A primeira vez que eu te vi foi na igreja, lembra? Sim. Aqui em Olaria. Uhum. E foi você e o Zé Roberto, né? Eu e o Zé Roberto. Zé Roberto na época, e foi ali que eu... Zé Roberto, na época, acho que não sei se ele estava com o CD dele ou se ele ainda ia gravar. Acho que ele ainda ia gravar o primeiro disco dele, né? Então ele cantava nas igrejas. Tinha um CD. Já tinha um CD? Tinha um CD. Então era o CD Noites Traiçoeiras. Noites Traiçoeiras. Isso aí. Que ele fazia o cover do J Neto. Isso. E onde ele ia, ele levava o CD. E você foi lá na igreja, na antiga espelhada ali. Sim. E eu lembrei, foi onde eu conheci o Tony Ferraz. Isso aí. Foi onde eu conheci o Tony Ferraz. Que, se eu não me engano, na época, né? Aqui, ó. Esse daí foi o disco. Foi o disco que o Juran fez. Produziu para mim aqui. Nessas fotos, né? Na verdade, esse disco foi produzido, não sei se foi pelo Juran. Não, acho que não foi pelo Juran. Foi as fotos que o Juran fez para mim. Fez as fotos. E um clipe também que ele fez. Está até nas nossas redes sociais aí. Quem quiser fala pra acessar. gente qual que é as redes sociais, Tony. Sim. É esse mesmo? Tem Tony Ferraz, cantor oficial, né? Uhum. Tem no YouTube, é só botar lá Tony Ferraz, Sozinho Jamais. Tony Ferraz, Você e Deus. Essa capa aqui é do CD Você e Deus. É até uma música do Guto Soledad. Meu amigo Guto Soledad, um abração também. Você pode dar uma palhinha pra gente? Só você e Deus sabe quanto você tem chorado. Bacana. Só você e Deus sabe o quanto tem sido humilhado. Quem te vê assim cantando não conhece o tamanho da sua dor. É que o seu alimento é a glória do Senhor. Difícil, às vezes eu esqueço. É muita música, né, Tony? Eu esqueço, mas essa música é linda, linda. Você e Deus. Apesar de... E para dar um recado para vocês também, fazer um merchan aqui para o meu amigo, sim. Guto Soledad, dia 12 de junho agora, ele vai estar lançando a música dele nova nas plataformas e no Instagram, nas redes sociais. Tá? Então acompanhem lá, que tem bênção para você. Com Guto Soledad lá. Muito bacana, muito bacana. Depois você me paga um merchanzinho aí, tá? E nesse decorrer do tempo, você viveu já da música? Você fez as igrejas, visitou vários outros estados? Muitos. Ficou só da música ou você continuou fazendo trabalho? Teve um período, quando eu saí da De Pascoal, eu fiquei 8 anos viajando. Só viajando? Cantando. E pregando, cantando. E conheci muitos lugares. Nossa, muita gente mesmo. Parte de Minas, quase toda. Espírito Santo. Mato Grosso do Sul. Tá? Paraguai. Fui para Paraguai, fiquei... Então você Paraguai foi fora do Brasil. Vezes, fora do Brasil. Paraguai. Fui para Bolívia. Só não conheci a Argentina e Chile ainda. Dali, de perto ali, né? Mas Paraguai e Bolívia. Os pastores convidavam você para você poder ir e cantar. Sim. Uma pergunta que muita gente que está começando como cantor... Eles chamam a gente de cantante. Cantante? Cantante. Lá na Bolívia? No Paraguai e na Bolívia, cantante. Não é cantor. Não é cantor, não é cantante. Uma pergunta que o pessoal pergunta é o seguinte: eu quero começar na música, já tô compondo as músicas, já gravei CD. Compensa eu sair para as igrejas e viver disso? Dá dinheiro de eu ficar só como músico ou compositor? O que você aconselharia uma pessoa que quer sair num serviço para viver só da música? Olha, eu vou ser sincero, tá? Deus, ele
ele pode escolher você para isso. Mas não são todos. Eu tenho 20 e minha filha está com 30, vou botar aí 25 anos dentro da música. Uhum. Tá? Então, assim, não são 25 meses, nem 25 dias, são 25 anos. Eu não consigo viver hoje só da música. Porque a gente conhece as nossas igrejas. Muitas não têm nem estrutura para te receber. Quando eu falo assim, não estou dizendo, não estou menosprezando, estou falando financeiramente. Sim. Porque a arrecadação é pouca. Então, se você está fazendo para ganhar dinheiro, esquece. Se você vai fazer por amor à obra de Deus, pode ir. Vai ter sempre lugar para cantar. Por quê? Eu te falo, dinheiro com a música eu nunca ganhei. Nunca ganhei dinheiro. Não. Tudo que eu fiz até hoje, e eu faço, algumas ocasiões são com meu recurso próprio. Porém, é o que eu falo, a gente vive a música, o louvor, porque está dentro da gente. Então, assim, se você vai cantar, gravar um disco, esperando que você vai vender tantas mil cópias, na época a gente vivia de CDs, hoje não nem isso mais. Hoje é Spotify, digital. Justamente. Então, assim, quem está vindo hoje com a música, você tem uma arma muito boa que é a internet. Porém, a venda de material não existe mais. Não existe mais. Você está entendendo? E muitas vezes o que supria a nossa necessidade era a venda de material. Sim, a gente saía, por exemplo, eu saía para vender, eu levava 200, 300 CD, às vezes eu voltava para casa sem nada. Uhum. Mas quando o carro quebrava? Você está entendendo? Então, assim, a gente tem que ter muita cabeça em relação ao ministério, porque você não pode pensar que você fala, eu vou viver disso. Houve uma época que eu pensei, não, eu vou viver só disso. Deus vai me sustentar. Mas será que era isso que Deus queria comigo? Tem isso também, né? O plano de Deus para a nossa vida ele é muito grande, é muito amplo. Porém, a gente tem que saber qual é a vontade dele. Não adianta, porque o nosso plano não vai se adequar ao de Deus. O de Deus que vai se adequar a gente. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu vou para a igreja cantar, eu sou convidado, eu não peço nada. O que eu peço, eu acho muito justo isso, para quem está indo, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de consideração com o cantor, porque ele sai da casa dele e vai lá, o mínimo é você dar pelo menos a despesa dele. E se puder, né? Oferta na vida dele. Sim, sim. Porque isso em geral, né? Tem alguns que estão vivendo disso. Então, assim, eu falo para você que eu não preciso viver da música. Você faz porque você ama, né, Tom? Eu preciso da música para que eu possa viver bem. Sim. Mas viver bem comigo mesmo. Saber que o meu ministério é esse. E saber que eu posso adorar a Deus e eu posso fazer o meu melhor através da música que Ele me dá. Agora, não através do dinheiro. Eu não preciso do dinheiro de ministério. Entendeu? Então, se você vai fazer isso, presta muita atenção, porque tem muita gente que ficou frustrado pelo caminho. Muita gente, né? Porque muitos são chamados, né, Tom? Aí a pessoa, poucos são escolhidos. Isso, justamente. Eu não posso dizer que eu sou um escolhido. Até agora, não. Eu fui chamado. Mas eu faço a obra de Deus porque eu sinto a necessidade de fazer. Eu amo o que eu faço. E o louvor é uma pregação. Se Deus vai me escolher daqui para frente para ser um grande, me assentar com os grandes, e isso aí eu falo para você de todo o meu coração, olhando para você e sincero, se Deus me escolher um dia para estar lá em cima, eu quero estar lá em cima, mas sabendo que eu não preciso desse tipo de dinheiro, de recurso para estar lá. Porque foi Ele que me colocou lá. Entendeu?
Então, assim, por exemplo, hoje eu trabalho com pendrive. Uhum. Então eu não é mais CD, né? Não é mais CD. Eu fiz um pendrive, eu botei todas as músicas que eu pude fazer até hoje, botei no pendrive. Melhores canções. Melhores canções e mais as canções novas. Então o que eu fiz? Eu joguei tudo dentro desse pendrive. Nesse pendrive eu vendo ele na igreja. Sim. E o dinheiro que eu recebo desse pendrive, eu vou lá e coloco novamente para fazer mais músicas, fazer clipe. Você está entendendo? Então, assim, quem vive da música vai comer esse dinheiro e depois vai fazer como? É uma semente. Você semeou, você colheu, mas você precisa retirar um pouco para você plantar de novo. Plantar novamente. Mas como? Se a pessoa, às vezes, o que ela recebe da colheita é pouco, então ela acaba comendo a sua semente. O que vai acontecer? Você não vai conseguir dar sequência. Na época que você começou, as mídias sociais nem tinha pouca coisa. Muito pouco. E o trabalho de divulgação naquela época era panfleto, cartaz, né? Rádio, banner, rádio, isso aí. Hoje em dia, não. Hoje em dia temos a internet. A internet é uma terra absurda. Sim. Que tem muita gente que joga um louvor no YouTube e explode. Justamente, é o que eu estou te falando. Eu acompanho agora o Jeconias. Não sei se você conhece ele. É um rapaz, um talento espetacular. Canta muito, uma voz maravilhosa. Então o Jeconias é um dos que vão crescer. O Thales Roberto, eu falo para você hoje que ele é o segundo Thales Roberto aí chegando na área. O Jeconias é aquele que foi no programa, né? Sim, né? Sim. Eu vi ele cantando já. Entendeu? Então, assim, eu estava escutando, foi domingo agora, eu estava fazendo um pequeno serviço lá em casa e eu coloquei lá e fiquei escutando ele louvando, aí entrou uma pessoa, ele conversou. Então, assim, eu estou vendo que ele está crescendo. Então, assim, você tem a oportunidade com a internet de ser grande. Mas não quer dizer que você vai ser o escolhido para ser grande. Eu conheço muitos tão bons quanto Jeconias, que hoje não querem nem saber de igreja. Nós temos o nosso querido Luciano, né? O Zezé de Camargo Luciano. Ele tá buscando, né, se destacar no mundo gospel. Mas ele não precisa de muita mídia. Ele já tem, né? Se uma igreja chama Luciano hoje, Luciano Camargo, vai gente que nem é da igreja. Nem da igreja, vai encher. Você está entendendo? É. Ele fez a carreira dele secular. Deus transformou a vida dele, porque você vê que realmente Deus transformou a vida dele. Então, assim, e ele se torna uma pessoa muito melhor. Ele já tinha um caráter bom, apesar de da época que a gente sabe, pelo menos eu acompanhava muito isso, ele tinha um gênio um pouco forte, mas hoje você vê que é um cara totalmente tranquilo. E Deus foi mudando, foi lapidando, aquela lapidação que Deus faz, até ele realmente se entregar para Cristo. Então, assim, ele está nessa carreira, mas ele não precisa, você está entendendo onde eu quero chegar? Deus, se te colocou lá em cima, você não precisa se preocupar. Ele não precisa de dinheiro. O meu sonho era a minha liberdade financeira. Eu ter a minha liberdade financeira através da minha loja, através de outras coisas que eu venha fazer, para que eu possa fazer a obra de Deus sem necessitar ficar pedindo nada a ninguém. Você está entendendo? Chegar na tua igreja, chegar lá, cantar, louvar ao Senhor, me entregar, me derramar, cultuar, dar o culto ao Senhor, porque as pessoas invertem o culto, acham que o culto é para ela, não é para Deus. Cultuar a Deus, dar ao Senhor o culto e voltar para minha casa tranquilo.
sem me preocupar se eu vendi pendrive ou não. Porque tem muita gente que ia para a igreja preocupado se ele vai vender um CD, porque aquele CD que ele está querendo vender ali é para pagar uma conta de luz. Pior que é verdade. Eu vivi isso durante 8 anos. Aí depois, a gente só... Assim, não vou dizer, Deus nunca deixou faltar nada. Que quando faltava, Deus ia lá e abria a porta, a janela dos céus, né? E supria a minha necessidade. Você está entendendo? Sim, sim. Então isso é maravilhoso. Fala, galerinha, Ney Moura aqui mais uma vez, tudo bem com vocês? Quando a conversa é boa, pode dar o que falar. E é exatamente por isso que o seu negócio precisa estar aqui. Anuncie no podcast Pode Dando o que Falar. O podcast que conquista ouvintes com conteúdo inteligente, debates atuais e entrevistas que viralizam. A sua marca pode alcançar milhares de pessoas que estão conectadas com o que realmente importa. Seja lembrado, seja comentado, seja anunciado no lugar certo. Apresentação: Ney Moura, a voz que dá credibilidade, alcance e confiança para o seu produto ou serviço. Entre em contato agora mesmo. 22 9976 22140. Visibilidade, credibilidade e resultado. Tudo em um só lugar. Podcast Pode Dando o que Falar, onde sua marca vai viralizar. Eu gostaria de agradecer nossos patrocinadores aqui no podcast Pode Dando o que Falar. Nossos patrocinadores aqui, pode colocar na tela a produção. Nós temos aqui a Dualtec, nosso amigo Marcos, aqui também é um representante de Mercado Livre em Nova Friburgo, no centro da Macnivion, tá? Temos nosso amigo Anderson, que é do escritório do Chopp, Fernando Bisotto, ali no centro, antigo Bar do Chuchu. Vamos lá, nosso amigo Juran Santos, Projeto Aventura Animal, profissional excelente no Nova Friburgo, mostrando Nova Friburgo em todos os lugares do Brasil e do mundo. Nosso amigo Bruninho Barcelos, levando o karatê de Nova Friburgo para todos os lugares do mundo. Nosso amigo aí, Tony, Auto Center Maglianos. Isso. Sendo parceiro nosso aí, grande parceiro. A D-Mídias, que a gente não pode deixar de falar dela, né? A produtora D7 Mídias. Se deu o espaço para a gente gravar o podcast. Estúdio de Beleza Daniele Almeida. Lá na Duque de Caxias, no prédio mezanino, no 5º andar. Com a profissional Daniele. Faz tudo de cabelo lá. Estética. O aplicativo Vem Com A Gente. Um dos maiores aplicativos de mobilidade urbana de Nova Friburgo. É isso aí. Tony. Vamos lá. E outra coisa, se você quer anunciar aqui no nosso podcast, entre em contato com o telefone que está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo, tá? E coloque sua logo aqui. Vai ser divulgada para muita gente mesmo. Muita gente está divulgando, vendo, assistindo nossos podcasts. Tony, vamos agora virar a conversa. Nós já falamos um pouco da sua trajetória no início da igreja, como começou a trabalhar como cantor. E a vida de empresário, Tony. Hoje você tem uma Auto Center, né? Se a produção puder colocar pra gente na tela a Auto Center do show de bola. Hoje você tem a Auto Center, né? Pneus Magliano. Nós começamos aqui, ó, com essa foto. Sim. Essa é uma foto um pouco mais antiga, né? Uhum. E aqui eu tenho 8 anos que eu tô na loja, né? Sim. Trabalhando na loja. Tanto é que aqui era o lugarzinho onde o pessoal sentava, os clientes sentavam ali. Hoje já tem uma sala lá atrás, né? Eu tenho meu escritório aqui na frente, aqui é onde eu fiz o caixa. Uhum. E aqui hoje é o formato da loja, sim, né? O formato novo dela. Então, assim, é muito gratificante para mim, né? Porque quando eu fui para ali, realmente, aí já sai da época do que eu vivia cantando, né, para a obra, mas não estava dando certo porque estava faltando muita coisa, muito suporte dentro da minha casa. Apesar de Deus nunca deixar faltar o pão, porém, algumas coisas tinham que ser colocadas, né? E o cliente, se ele quer lá na sua loja, ele faz o que lá? Lá você só vende pneu? Não. O Auto Center Magliano hoje, ele é um Auto Center
Da primeira vez, no primeiro tempo que eu peguei a loja, fazia alguns reparos, mas eram muito pouca coisa, suspensão e tal. Hoje não, hoje nós somos bem conceituados nesse ramo. Suspensão, amortecedores, correia dentadas, a parte de embreagens, alinhamento, balanceamento, pneus novos, importados e nacionais. Agora vai vir também uma empresa que já fez contato comigo e quer que eu coloque o produto delas ali dentro da loja, que é um pneu remoldado, mas com uma qualidade fantástica. Então, eu achei muito interessante. Então, eu acredito que a gente esse mês já venha fechar aí uma parceria nova também. Então, se uma pessoa tem um carro, quer ir lá vou trocar o pneu lá, ter um pequeno vazamento, trocar uma peça, na medida possível, os mecânicos fazem. Com certeza. Eu só não pego coisas muito específicas. Por exemplo, motor. Não tem como. Vai demorar muito também. Não tem espaço físico dentro da nossa loja hoje para pegar um carro para fazer um motor e ficar lá uma semana, 10 dias. Não tem como. Da loja não tem condições. Entendi. E a sua loja fica onde, Tony? Avenida Júlio Antônio Turner, número 34, Olaria. Ponto de referência. Você vai passar, se você vir do centro, você vai passar a LBV. Né? Estamos ao lado da igreja SEI, né? Ali é SEI ainda? Agora eu já fiquei na dúvida se é SEI. Acho que não é SEI mais não. Outra igreja. É outra igreja. Mas é do lado do Correio. Do lado né, do Mundo Pet. Perto do Correio. Referência Correio. Correio, né? Isso. Estamos ao lado ali do Mundo Pet também, que é uma boa referência em loja de na esquina do posto da Gustavo Lira, não é isso? Isso aí. Desceu a Gustavo Lira, já vai cair de frente na loja. É fácil. Então você precisando levar seu carro para dar aquela revisão, fazer aquela manutenção, deixar o bitelo em dia para você poder viajar, procura o nosso amigo Tony, porque se você chegar lá e falar, eu vim porque eu assisti no podcast, ele vai te dar um desconto. Vou te dar. Pode ter certeza que eu vou te dar um desconto. Pode falar. Olha só que bacana, viu? E Tony, voltando para nossa conversa do CD. Estruturalmente, o que você poderia dizer assim, um sonho que ainda não se realizou na música? É sucesso? Não digo sucesso, mas com a minha música eu tocar mais pessoas e conseguir realmente trazê-las. Evangelizar mais pessoas. Evangelizar, sim, trazê-las para Cristo. Esse, no caso, seria o sonho do Tony hoje? Sim. Não digo sucesso, porque o sucesso é uma coisa muito rápida. A pessoa está lá em cima, daqui a pouco cai. Não quero isso. Eu quero estar presente na vida das pessoas. Você comentou que você faz os pendrive, né? Sim. No caso, esse pendrive seria todas as melhores músicas dos 9 Todas as CDs? melhores músicas dos discos. E além disso, tem as músicas novas também que eu já gravei. Sim. Ao invés de fazer um pendrive com canções novas, eu preferi fazer um pendrive, colocar todas as coletânea, canções, né? Uma coletânea, as melhores, juntamente com as músicas novas. Que aí a pessoa tem lá 60 músicas para ela colocar no carro para poder E eu acho muito bacana o timbre do Tony. Ele traz aquela raiz do sertanejo, eu acho muito bonito isso. São poucos cantores que a gente vê que carrega esse timbre. É isso, já não tem jeito. São poucos cantores. Já tentei puxar para um irmão Lázaro. A minha vida é do mestre, mas não adianta. Não tem como. Não adianta, dói demais. E vamos falar agora das novas canções, né? Você tem um novo álbum que você vai Sim, tá projetando? Tem 2 músicas novas agora depois de trabalho. Depois da prova e 24 horas. Guardado 24 horas. Fala pra gente um pouquinho dessa música, Depois da Prova. Como é que ela chegou pra você? Depois da prova, na verdade foram, se eu não me engano, 6 canções que o rapaz me enviou. Só que é aquilo que eu falei com você. O que me toca, eu gravo. Então chegou guardado 24 horas, que é uma mensagem fantástica, e chegou depois da prova. Depois da prova, então, eu falei, cara, eu tenho que gravar essa música. E essas canções, Tony, foram aquela que você gravou, você fez até um story, né, que você estava lá.
Sim, sim. Foi lá que você em gravou? Goiás. Em Goiás? Em Goiás. Nós gravamos Estúdio em Goiás. de quem? Estúdio do meu amigo Cauã. Aí, Cauã. Cauã, a dupla Cid e Cauã, né? O nome dele é Pacato Rocha. É um grande amigo que nós fizemos. E, rapaz, é uma coisa assim fantástica. Nunca me conheceram, não sabiam de mim, nunca tinha me visto, né? Me conheciam, nunca tinha me visto. A gente só por telefone. E quando a gente se encontrou, foi uma coisa assim muito linda, de irmãos. Parecia que já se conhecia há muito tempo. Muitos anos. É porque eu vi uns stories que você colocou, sei lá, caminhando. Eu cheguei para gravar caminhando, então ele me chamou, teve um dia que ele me chamou e falou assim, cara, vamos caminhar? Falei, cara, eu sou péssimo para caminhar, eu não gosto muito de caminhar, não. Mas já que você me chamou, vamos junto. Não, passa aí no hotel, eu te banho, você vai lá para casa, a gente almoça, vai lá pro estúdio, vê umas coisinhas, depois a gente sai, faz uma caminhada, depois a gente volta pro estúdio. E essa música, Cara, música depois da prova, ela faz jus ao nome dela depois da prova? Sim, faz jus. Ela já tá gravada. Já tá gravada. Já tá ok. Tá ok, tá mixada, tudo direitinho. As pessoas, como é que as pessoas adquirem esse pendrive? Esse pendrive eu vendo de acordo quando eu vou nas agendas. Mas se a pessoa te entrar em contato, poxa, eu queria um pendrive. Pode entrar em contato, pegar um pendrive lá na loja. O contato é esse aqui? Sim, 99256-3120, que é para agendas, e você pode entrar em contato e pedir o pendrive. Né? E, no caso, as pessoas aqui de Nova Friburgo podem passar. E quem for de fora, só falar comigo. Quiser fazer uma agenda também, a gente faz agenda, eu estou fazendo agenda assim, dessa maneira hoje. Eu mando uns pendrives para a pessoa vender. Sim. Certo? Não é quantidade grande, é só mesmo para que invista novamente no meu ministério, com a venda dos pendrives, seja investido no meu ministério, e eu possa dar sequência nele. Entendeu? Porque eu coloquei no meu coração o seguinte: todo dinheiro que eu ganhar de venda de pendrive vai ser revertido para o meu ministério. Tá certo. Eu não tiro para comer um cachorro quente. É todo convertido. Eu como do meu dinheiro, o meu trabalho, meu suor. E o que é de Deus, eu reinvisto na obra de Deus. Entendeu? Então é assim que eu estou fazendo. Já pegando nesse naipe da agenda, e se a igreja quiser te chamar para você ir louvar lá, como é que eles fazem? Também no contato? Sim, no contato. Às vezes a pessoa fica naquela, não peço nada. Eu peço apenas que você pague a minha despesa. Ajude pelo menos sim, você se locomover. A minha despesa, justamente. E pegue os pendrives para vender. Então, assim, se for um caso de ficar para outros dias, aí é outra história. A gente conversa direitinho, me arruma um lugar para me dormir, né, para me pousar, porque assim, eu não viajo sozinho, só viajo com a minha esposa. É o correto, né? É o correto. Já fiz muitas viagens sem ela, mas hoje eu só viajo com ela, porque só tem eu e ela também. Nós somos um casalzinho de pessoas com mais idade, então tem que ser só eu e ela agora. Não, mais idade não, né? Você tá 52 anos. E de casado? 94, 31 anos. Para a gente chegar, Tony, já estamos chegando quase a 1 hora de podcast. Sim. E uma pergunta que eu poderia fazer para todos que vêm aqui seria uma decisão. Se você bombando como cantor gospel, sim, tipo assim, todo mundo chamando, tipo, virou um Gustavo Lima gospel. Ou você abriu uma rede de pneus Magliano. O que você escolheria? Se dedicar 100% ao mundo gospel ou ao mundo empresarial? Eu dedicaria minha vida 100% para Cristo. E eu teria esse mundo sonho. Gospel. Sim. De fazer a obra de Deus. Eu sempre tive vontade de fazer a obra de Deus. Eu nunca tive suporte para isso. E aquele que a gente chama. Eu fui chamado, sim, mas ainda não fui escolhido para isso. Então, pode ser que Deus mude, pode mudar.
A Pneus Magliano, ela veio numa época que eu necessitava muito. E ela foi fruto de oração. A porta foi fruto de oração. Não o empresário Tony Ferraz. O trabalhador Tony Ferraz precisava de um emprego. Então a porta foi aberta ali. O mudar a situação foi coisa de Deus. Isso é uma coisa, rapaz, fantástica. Se você souber desse testemunho, é maravilhoso o que Deus fez na minha vida financeiramente. A gente pode marcar um outro podcast só para contar um testemunho. Eu vou te falar, vou te contar do começo até o final. E com certeza Deus fez. As pessoas vão comentar aqui embaixo perguntando se vocês querem assistir, ouvir esse testemunho, para a gente poder gravar um próximo podcast e você contar do início ao fim. Porque todo testemunho é muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Fantástico. E foi uma coisa... Deus. Não tem outro adjetivo que seja. Não sei se eu posso usar essa palavra adjetivo. Não posso dar outro termo a não ser Deus. O título é esse. Deus. Somente Ele. E dentro da sua loja, do seu meio empresarial, é a fé que decide tudo? Você coloca primeiro a fé para fazer as decisões de tudo que você vai fazer? Ou você, não, peraí, eu tenho que decidir da minha forma? Eu acredito que a fé e o raciocínio... Como a fé influencia nas suas decisões? É isso que eu quero perguntar. Ela influencia na minha oração no meu quarto. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Mas aí Deus me dá a estratégia como homem, como empresário para lidar. Você está entendendo? Sim. Como empresário hoje, eu falo para você que o comércio não está bom. Porém, eu sou uma pessoa cautelosa. Porque Deus me deu isso. Eu não era. Deus me deu isso. Ele me deu tranquilidade. Ele me deu paz. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, eu peço orientação de Deus. É claro, sempre vou pedir. Porém, quando eu alcanço, eu também coloco como empresário. Eu tenho que vestir o lado empresarial e não só usar a fé. Você tem que saber a hora certa de usar a fé, que é no seu quarto, na sua casa, fecha lá a portinha e ora. E dentro da empresa você tem que saber ser empreendedor. Você tem que saber o que você vai fazer. Deus vai te dando essas... Quando Salomão... Vamos entrar na Bíblia. Quando Salomão chega e recebe do seu pai, Davi, um reino, o que ele pede para Deus? Apenas sabedoria. É justamente o que você tem que pedir para Deus. Senhor, me dá sabedoria. Porque a sabedoria é um dom maravilhoso. E Ele te dando sabedoria, a riqueza te acompanha. Salomão, ele disse o seguinte: tudo ele teve, mas tudo foi fútil. Sim. Né? Foi fútil porque ele não soube valorizar o que era de Deus. Sabe o que se torna fútil para ele? Ele entendeu como futilidade quando ele já estava no final da vida dele. E não é isso, a gente tem que entender o que é bom para Deus no começo. Isso. Para que você chegue no final e seja melhor. Exatamente. Porque Deus falou para Moisés, ainda tem muita terra para conquistar. Sim. Né? E já com quantos anos de... Né? Isso aí. Deus falou para Abraão, com seus 85 anos, você vai ter um filho. Então, assim, eu vejo Deus na minha vida nessa situação. Eu chego em casa, eu exponho para Ele meus problemas. Mas dentro da minha loja... Você conversa com Deus. Eu posso conversar com você dentro da minha loja. Você me pergunta, e aí, Tony, como é que estão as coisas? Como a gente já conversou várias vezes. Eu falo, cara, não tá legal não. Tem que melhorar. Mas você não sabe o que de boleto eu paguei, se eu tô vermelho no banco. Eu nunca falei isso para você. Exatamente. Então, assim, falo com Deus. E às vezes eu brinco com o Everton
que é meu funcionário. Gente boa demais. E é um cara que eu tenho toda a liberdade, e eu dou essa liberdade para ele como patrão. Tem gente que vai falar, não, você tá maluco falar isso. Mas é um cara que eu confio. Então eu pego o celular e falo com ele, olha só, nós temos isso aqui de boleto para pagar, o que veio na conta. Ele fala, caraca, velho. Olha, sobrou 90 centavos, olha só. Deus é bom, hein? Não sobrou. Você tá entendendo? É porque eu creio, eu exponho os meus problemas para ele. Correto. Isso. Porque não adianta você expor o seu problema para outra pessoa na rua. Não adianta. Ney, não adianta, porque não vai trazer a solução para você. Só quem pode te ajudar é quem? É Deus, cara. E quem vai te dar essa inteligência? Deus. Exatamente. Então, hoje eu falo para você, eu preciso da loja, preciso. Se um dia Deus me levantar ou me jogar, me colocar lá em cima, melhor dizendo, a palavra é colocar, não é jogar. Me colocar lá em cima, eu entendo que foi Ele que colocou. Porque eu já não sou um garoto mais, eu tenho 52 anos. Entendeu? Mas é Ele, só por Ele. Mas tudo tem que ter sua trajetória, né, Tony? Sim, eu louvo a Deus por isso. Porque eu passei muito perrengue. Carro quebrando. Momento de você não ter... Você dividir uma vasilha de angu. De angu com carne moída. Eu e Zé Roberto, uma vez, nós dividimos um angu com carne moída os dois. Entendeu? Aí eu segurava a mão dele e falava, vai devagar, porque você come muito. Mas assim, dividimos uma panela, uma travessa de angu, porque nós só tínhamos o dinheiro para comprar uma. Angu, carne moída. Você tá entendendo? São perrengues. Lá para lá de Rio das Ostras, eu esqueci o nome do lugar, lá Barra de São João, alguma coisa assim. Dividimos lá, porque não tínhamos dinheiro. Então as pessoas acham que vai para ganhar. Se você vai para o mundo gospel, para você, bota lá, estou dentro do avião, rumo a tal lugar, um exemplo, rumo a Paris, turnê em Paris, ou agendas em Paris, agendas não sei aonde, mas a realidade é outra. Quando você chega em casa, é angu, feijão. Para com isso. O Senhor te coloca nos lugares, mas nem sempre, cara. Você vai chegar e vai sair de lá vitorioso. Você vai batalhar, sim, vai batalhar a guerra, vai. Mas não adianta, cara, que você não vai voltar com dinheiro no seu bolso para achar que você... Então música. Faça com o coração, esqueça os louros da vitória. Faça com o coração, se entregue e deixa Deus te fazer. Não vai tentando barganhar com Deus. Deus, eu preciso de... Precisa de nada, você precisa só respirar. Igual aquela música, né? Bastidores, né? Bastidores, isso aí. As pessoas querem ver as fotos, né? Ver os vídeos, onde você tá cantando. Já cansei de ver isso. Né? Mas não sabe o que você tá passando, as pedradas que você tomou. Na minha época que eu cantava, o cara falava assim, a gente vendeu 2.000 discos, 3.000, 5.000 discos. Aí eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro. O cara passa por Nova Friburgo, o carro dele quebra. Não tem dinheiro para consertar o carro. Eu falei, cara, não entendi nada. O cara vende 2.000, 3.000, 5.000 discos, cadê o dinheiro? Você tá entendendo? Então se pinta uma coisa muito grande dentro da internet hoje. As aparências enganam. As aparências enganam. Por isso que eu prefiro esperar com paciência em Deus, fazendo a minha parte, mas eu sabendo que o que Ele me dá, eu não necessito de materiais, eu necessito de espirituais. Isso aí. Eu necessito das bênçãos dele sobre a minha vida. Se vai vir material, amém. Mas eu trabalho para isso. Eu trabalho para isso. Então eu não viveria hoje, respondendo mais uma vez, eu não viveria somente do louvor. A não ser que Deus
me exaltasse, me colocasse lá e eu visse que não faltasse nada dentro da minha casa para minha família. É isso aí. Gente, hoje nós tivemos um bate-papo muito bacana com Tony Ferraz, cantor, empresário, homem de Deus, pai de família e vários conselhos que vocês podem pegar para a vida de vocês, porque é uma pessoa que é vivida tanto no mundo gospel quanto no mundo empresarial. Coloca em prática muita coisa que é falada, porque tem gente que quer aprender com os seus erros, mas a gente já viveu alguns erros, a gente passa aqui para as pessoas, mas aconteceu com fulano, não é assim, cara. Geralmente acontece com todo mundo. Sim. Eu peço a Deus que essa nova grande leva aí que a gente tem aí de pessoas que estão gravando, estão se esforçando, e eu prezo e eu peço muito a Deus que você seja abençoado. Porém, se a intenção do seu coração for apenas você tirar proveito da obra de Deus, esquece. Experiência de quem já passou por isso. Experiência de quem já viveu do que Deus podia dar. Hoje eu vivo realmente para dar para Deus. Legal. Se Ele puder me abençoar financeiramente, amém. Se Ele não quiser, eu tenho o meu trabalho financeiramente dentro do meu ministério, tá? Tô falando. Financeiramente eu dependo dele para minha loja. Sim. Que é de lá que eu vivo. Mas se você não se atentar a isso, você se frustra, você fica pelo caminho se você não tiver firmado mesmo na rocha que é Jesus. É isso aí, gente. Nosso bate-papo tá chegando ao fim, já passamos mais de 1 hora e uns quebrados. A produção já tá fazendo assim, ó. Então a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Você quer dar considerações finais, agradecimento? Quero agradecer a você, quero agradecer a produção. Obrigado. Obrigado aí por tudo. Quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, né? Por tudo isso. E a gente já pôde estar em vários lugares. E eu acho que hoje foi assim, um dos bate-papos mais gostosos que eu tive em relação. Porque toda vez que você vai na rádio é para mostrar uma música, o tempo é muito corrido. E hoje nós falamos um pouco mais de experiências, né? E o legal é que você voltou no seu antigo estúdio, porque aqui era o estúdio de Juran Santos. Eu vim aqui em 2004. E você viu ali na porta a sua assinatura. Tá ali. Até hoje 2004, tá ali na porta ainda. Juran, deixa essa porta aí, pô. O Juran falei, não, essa porta vai ficar aqui porque essa porta tem história. História mesmo. Tem muitos músicos. Essa porta tem mais de 20 anos aí, ó. Tem 21 anos que eu tive aqui. Que você teve aqui, fora que ela já está aqui. Fora que ela já estava aqui, né? Então, esse foi um bate-papo gostoso. Aqui no nosso podcast Pode Dando o que Falar. Lembrando, se você quer ajudar a gente no nosso podcast, anunciando sua logomarca, sua empresa, entre em contato com a gente. O telefone está aqui no rodapé do seu vídeo. O contato do Tony também vai estar aqui no rodapé. Caso você queira chamar ele para a sua igreja, convidar para cantar, ou até mesmo para comprar o CD dele, está aqui o contato dele. Pendrive. O pendrive, desculpa. O CD parou. O CD parou. Ainda tem pessoas que ouvem CD. Sim, eu ainda tinha. Ainda tem pessoas que ouvem fita. Né? Mas, isso aí. Olha só, tá? Os contatos estão aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato com a gente para fazer os trabalhos. E não perca o próximo podcast. O nosso próximo convidado já está na expectativa para poder vir aqui falar com a gente. Tá bom? Valeu! Obrigado, gente. Pode dar o que falar, hein? Vai dar.